A paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo Irmã Emanuele Santiago, faço parte da Assembleia de Deus aqui de Itaituba, Pará. Também trabalho com crianças no Ministério Infantil e com o Círculo de Oração aqui de minha cidade. No Círculo de Oração, a cada mês é trabalhado um tema proposto pela nossa pastora. E o tema deste mês de fevereiro foi Restaurando o Altar da Minha Adoração, baseado lá em 1 Reis, de capítulo 18, versículo 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. O objetivo desse vídeo é trazer dicas, trazer ideias, trazer algumas explicações simples sobre este tema, para você estar trabalhando aí na sua igreja, com seu grupo de mulheres, com o círculo de oração a qual você faz parte, ok? Então eu peço desde já que você fique comigo durante esses minutos, ore por mim, apresente este projeto, que eu sei que juntas, compartilhando porções da palavra do Senhor, nós vamos edificar as nossas vidas com Deus, amém? Sugiro também que você leia Êxodo, capítulo 20, versículo 24 e 25, onde Deus está dando ali a Moisés a ordem de fazer um altar de pedras. Vários personagens bíblicos fizeram esse altar: Abraão, Noé, Manoá e dentre outros. Esse altar de adoração, esse altar de emergência, que não é aquele altar que nós temos ali a descrição dentro do tabernáculo. Não é esse. Esse é um altar diferente, feito de pedras. Ele é um altar rústico. É esse altar que vai ser mencionado ali por Elias, ali em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Você pode usar outras passagens que falam sobre o altar. Na Bíblia existem várias referências sobre o altar. Ore, peça a orientação do Espírito Santo. Ele sabe o que a sua igreja precisa ouvir. Se você for ministrar sobre esse tema, peça orientação ao Senhor. Aqui é apenas uma sugestão de como trabalhá-lo, mas aí a principal orientação vem do Espírito Santo. Se você for trabalhar no círculo de oração esse tema, você pode apresentar em cada reunião semanal um passo para a restauração do altar da adoração. Se for um culto mensal, você pode investir numa decoração que enfatize esses passos primordiais para a restauração do altar. Caso haja espaço na liturgia do seu círculo de oração, você pode utilizar vários recursos visuais para demonstrar a reconstrução do altar. Podem também utilizar slides, pode utilizar marcador de texto com os passos da restauração do altar. Você pode ainda utilizar poesia, pode utilizar jogral, coreografia, peças e outras coisas. Use sua criatividade para enfatizar as verdades bíblicas. Não é porque é um círculo de oração que nós não iremos utilizar de alguns recursos didáticos até para enfatizar verdades que estão contidas na palavra de Deus. O objetivo é fixar o conhecimento, é que as irmãs aprendam e pratiquem os ensinamentos bíblicos. A palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. E eu gostaria apenas de citar alguns passos para a reconstrução desse altar da adoração. O primeiro passo para a restauração do altar da minha adoração e da sua adoração é ter a palavra de Deus como prioridade em nossas vidas. É através da palavra que nós somos confrontados a restaurar a nossa comunhão com o Pai. Foi através da palavra que Elias recebeu do Senhor que ele teve ousadia e autoridade para desafiar os 450 profetas de Baal. Foi através da palavra que Moisés recebeu de Deus ali no Monte Horebe
que ele instruiu ao povo de Israel acerca dos mandamentos e ao final, no capítulo 20, sobre o altar da adoração, o altar de emergência, o altar de pedras e como ele deveria ser. A palavra ela é primordial para que esse processo de restauração seja efetivado em nossas vidas. O segundo passo para a restauração do altar da adoração na nossa vida é a humildade. Só restaura algo quem reconhece que há necessidade de restauração. E o que é restauração? É reparo, né? É reconstruir, é voltar a ser como era antes. Sabe aquelas pessoas que tapam o sol com a peneira, que dizem que tá tudo bem, que não precisa, tá tudo ótimo, tá tudo beleza? Esse tipo de pessoa precisa reconhecer, precisa ter o coração invadido de humildade, que é confrontado pela palavra, né? Para reconhecer que precisa de restauração, precisa voltar ao princípio de tudo, precisa voltar às primeiras obras, precisa voltar ao primeiro amor. E o caminho do primeiro amor, ele é trilhado pelo caminho da humildade. Humildade para reconhecer que é necessário restauração, que é necessário reparar aquilo que está precisando ser consertado. Sem reparação, sem essa humildade de se reconhecer que precisa isso, não tem como restaurar o altar da adoração. O terceiro passo para a restauração do altar da minha adoração é a simplicidade. Existe um ensinamento muito lindo contido nesse texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, quando o profeta Elias ergue ali as 12 pedras que estavam no lugar, eles estavam ali derrubadas, que faziam referência ao antigo local de adoração. Ali era um altar que estava simplesmente abandonado, profanado, deixado de lado, mas as pedras estavam lá ainda. E essas pedras, que representavam ali as 12 tribos de Israel, elas fazem referência ao altar de pedras descrito ali em Êxodo capítulo 20, versículo 24 e 25, onde Deus dá os mandamentos a Moisés e ao final ele descreve como ele gostaria de ser adorado no altar de pedras, pedras não lavradas, pedras que não tivessem nenhuma intervenção de burilador, de homens, de nenhum artifício humano, porque se houvesse, elas seriam consideradas profanadas. É muito interessante quando Deus faz essa exigência. É lindo ver que Deus, ele gosta das coisas simples. Você percebe que Deus exige ali simplesmente que seu altar seja construído com pedras. Simples pedras. Não são pedras de mármore, não é ouro, não é prata, não é cobre, não é diamante, não é granito. São simples pedras. Para restaurar o altar da sua adoração, você não precisa de coisas extraordinárias, você não precisa de intervenções magníficas, não precisa de coisas extravagantes, não precisa. Deus estava mostrando ali que a simplicidade de artifício tão simples que são pedras, estavam ali na estrutura do seu altar. Só basta nós reconhecermos, só basta nós sermos confrontados pela palavra, só basta termos simplicidade em colocar a mão na terra, em colocar ali a força, a disposição, a decisão de reconstruir, de reorganizar as nossas vidas diante do Senhor. Antes mesmo de colocar o sacrifício, antes mesmo de organizar a questão da água em redor do altar, ele fez isso, o profeta Elias. Ele reempilhou, reorganizou aquelas 12 pedras que elas eram a base do altar. Existem outros passos importantes no processo de restauração da comunhão, do altar, da adoração com Deus, mas eu enfatizei esses para ajudar você
a entender melhor o texto bíblico. Você pode e deve mergulhar na Sagrada Escritura, procurar fontes diferentes, procurar pesquisa bibliográfica, ir a fundo no texto e no contexto histórico da época. Eu sei que Deus tem grandes coisas a te revelar ainda. Amém? Como eu disse no começo, são só sugestões, né? De dinâmicas, sugestão de até mesmo da mensagem, de como você pode trabalhar esse tema. Amém? Outra coisa que eu acho que seria muito interessante na ministração, se caso alguém queira fazer, seriam fazer blocos como caixas ali, representando as pedras, né, da reconstrução do altar, e colocar ali o nome desses passos, e à medida que for ministrando, vai mostrando os blocos, né, a caixa ali decorada, representando as pedras na reconstrução do altar, na restauração do altar. É uma sugestão simples, mas bastante didática, e ajuda na compreensão do texto bíblico. Enfim, eu espero ter ajudado você, eu espero ter te abençoado de alguma forma, e eu desejo do fundo da minha alma que o Senhor te abençoe, te guarde, te use poderosamente. Se você está aqui ouvindo esse áudio, é porque você deseja aprender mais de Deus, e que você seja um canal de bênçãos aí na tua igreja, aí no teu grupo de oração, aí na tua célula, ou até mesmo no círculo de oração da tua igreja, que você seja um instrumento de Deus para abençoar vidas. E espero vocês no próximo vídeo do mês de março, né? Nós já temos o novo tema, e no próximo vídeo estarei tratando sobre ele. Não esqueça de deixar seu like, deixar o seu comentário, compartilhar com o seu grupo de oração, e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus a todos, e fiquem com Deus.